Capítulo 30. Flocos lânguidos de neve flutuavam de um lado para o outro na brisa suave enquanto o fogo estalava e crepitava, pedaços de galhos carbonizados se desintegrando e lançando faíscas no ar. A nevasca havia sido intensa durante a maior parte do dia, mas acalmou na última hora, mais ou menos. Kallen não fazia ideia de como o povo de Drifaen passava por isso o ano todo. Nevava nas aldeias e em Ilhanara, mas apenas no inverno e nunca com a ferocidade implacável que acontecia ali. Drifaen, a terra da neve eterna. Kallen apertou o cobertor de pele em volta dos ombros enquanto mordia a carne branca e escamosa do peixe que segurava, espetada por um pequeno galho, nas mãos. O gosto não era muito diferente do carvão enegrecido que o cobria, mas ele estava feliz com a comida em seu estômago. Vapor saía de seus lábios enquanto ele soprava para fora, tentando refrescar a boca. Com fome? Falmen perguntou, rindo. Kallen grunhiu, engasgando com o peixe fumegante que queimava sua garganta, o que só fez Falmen rir ainda mais. Eles estavam lá havia algumas horas. A leste da vila de pescadores, Liga. Aleron disse que os encontraria quando o sol começasse a se pôr no horizonte, mas isso já tinha acontecido. Kallen ainda tinha fé no homem, mas estaria mentindo para si mesmo se dissesse que a preocupação não começara a se infiltrar em seus ossos. Sem Aleron, não havia navio. E nenhum navio significava meses de viagem pelo continente. Manter Valeres escondido seria quase impossível, ele crescia a cada dia. Kallen olhou para o acampamento improvisado e viu aqueles que o seguiram por todo esse longo caminho. Falmen estava sentado à sua esquerda, com o cabelo preto penteado para trás, catando os peixes que segurava em um pedaço de pergaminho, removendo cada espinha com meticulosa precisão. À sua direita, Eric estava encostado em uma árvore, passando uma leve camada de óleo de anis nas lâminas de suas espadas. Tarmon, Korik e Lopir estavam sentados do outro lado do fogo, com os rostos parcialmente obscurecidos pelas chamas. Gudrun virou o espeto sobre as chamas, embora, a julgar pelo gosto de carvão na boca de Kallen, não fosse sua tarefa habitual. Sigrid, Alven e Eldin estavam sentados à esquerda da fogueira, absortos na discussão sobre o ataque dos dragões. Vaeril estava perto dos cavalos, preparando-os para a noite. Todos o seguiram, alguns desde Belduar, através de batalhas, túneis em ruínas, Queratlins, Urax e Uirms. Ele os levaria para casa em segurança. Isso ele lhes devia. No fundo da mente de Kallen, ele podia sentir Valeres voando logo acima da linha das árvores a alguns quilômetros de distância, observando enquanto dois veados disparavam pela floresta abaixo. Kallen bocejou, levando as costas da mão à boca numa tentativa inútil de esconder o cansaço. Provavelmente poderia ter dormido assim que montaram o acampamento, mas o sono não era mais um refúgio seguro para ele. Não havia uma única noite sem que sua mente o lançasse em pesadelos. Nem sempre eram os mesmos, mas sempre tinham um tema em comum: dor e perda. Aen morrendo. Seu pai sangrando no chão. Sua mãe queimando viva. Os Lorianos cortando a guarda real. Os Queratlins invadindo os anões. O sono não era mais seu aliado, não quando as almas de tantos pesavam sobre seus ombros. O som da grama congelada estalando sob o metal das ferraduras, seguido por um relincho suave, tirou Kallen de seus pensamentos. Ele se levantou de um salto, puxando fios de fogo, espírito e ar enquanto fazia, formando um baldir, iluminando o espaço à sua frente com uma luz ofuscante. "Sou eu!" gritou Aleron, tirando uma das mãos das rédeas do cavalo para proteger os olhos. Kallen sentiu-se aliviado ao ouvir a voz de Aleron. Ele retirou a energia do baldir, deixando apenas uma luz fraca enquanto o orbe flutuava no espaço entre ele e Aleron, antes de se dissipar completamente. "O que você está tentando fazer, me cegar?" Aleron perguntou enquanto desmontava, segurando o antebraço de Kallen. "Que bom ver você", respondeu Kallen. "Você está atrasado." A nevasca foi mais forte do que eu esperava. Aleron cumprimentou os outros, puxando Sigrid, Gudrun, Alven e Eldin para um abraço particularmente apertado. "Falei com o capitão que está atracado no porto de Estraga", disse Aleron, acomodando-se ao lado da fogueira e pegando um peixe no espeto de Gudrun. "Vocês terão seu navio." Ele foi na frente ontem para garantir que tudo estivesse pronto. Os olhos de Aleron encontraram os de Kallen, demorando-se por um instante. Kallen ergueu a sobrancelha, e o homem assentiu brevemente em resposta. Uma resposta a uma pergunta que Kallen fizera naquela noite no celeiro, algo que ele deixaria para trás até chegar a hora. "Quando partimos?" Eric perguntou, a luz do fogo refletindo em suas lâminas. "O capitão Kiron deve zarpar amanhã ao meio-dia. Estraga está cerca de 1 hora rio abaixo."
Se alugarmos um barco fluvial em liga logo após o nascer do sol, teremos bastante tempo. Um gemido ressoou na garganta de Falmen quando o navegador desengonçado jogou a cabeça para trás, com vapor saindo da boca. O que é que vocês têm de acordar quando o sol nasce? Não é natural, isso eu garanto. Kallen não conseguiu conter o riso diante do desabafo de Falmen. A Ezon tornará a acordar antes do nascer do sol, quase um ritual. Mesmo nas manhãs em que Kallen não precisava acordar antes do sol surgir no horizonte, seus olhos ainda se abriam na escuridão. Depois disso, ele achava muito difícil voltar a dormir. E quanto a Valeris? Perguntou Tarmon, ignorando Falmen. Presumo que haja um plano. Valeris voará conosco, descansando na costa enquanto seguimos em direção a Belduar, respondeu Kallen, olhando para Leron, que assentiu. Ele pode voar muito mais rápido do que o navio conseguirá navegar. Acompanhá-lo não será um problema para ele. Tarmon assentiu enquanto lançava um olhar pensativo para o fogo. O homem parecia estar sempre pensando, planejando. Se não fosse por ele e sua mente calma, Kallen tinha certeza de que nunca teriam conseguido sair dos túneis sob as montanhas Lodar. Assim que Kallen se preparou para retomar seu assento ao lado de Falmen, uma sensação de cócegas percorreu sua mente, mas antes que ele tivesse qualquer ideia do que era, fios de ar envolveram seu corpo, prendendo suas mãos contra o flanco onde ele estava. Ele olhou para Falmen, mas fios de ar também estavam enrolados ao redor do navegador. Obrigado, Aleron, gritou uma voz. Tinha um profundo sotaque Drifaenin. Veja bem, Exarca, eu disse que ele nos levaria ao seu Draleide. Muito bem, meu filho. O pânico tomou conta de Kallen enquanto ele tentava se libertar dos fios de ar que o prendiam no lugar. Seus olhos se voltaram para Leron, que tinha uma expressão atordoada no rosto. Teria ele os traído? Concentre-se, liberte-se. Ele não conseguia mover nem um dedo. Seu coração batia forte. Tentou alcançar a centelha, mas, novamente, nada. Havia algo em seu caminho, bloqueando, fios de espírito envolviam, entrelaçados com os fios de ar. Medo e raiva surgiram em sua mente, vindos de Valeris, e por um momento, suas mentes se tornaram uma só. As asas do dragão estalaram contra o ar, erguendo do chão, sangue escorrendo de suas mandíbulas abertas. Um javali morto jazia em um monte de neve vermelho sangue a seus pés. Raspadas de aço ecoaram pelo acampamento ao som da voz do homem. Kallen levou um momento para perceber que os outros não conseguiam ver os fios de ar que o envolviam e a Falmen. Aqueles que não conseguiam tocar a centelha também não conseguiam ver seus fios. A única outra pessoa era Vaeril. Uma súbita onda de pânico percorreu a mente de Kallen quando ele olhou para os cavalos e não conseguiu mais ver Vaeril. Por favor, fique bem. Entre na luz, pai, rosnou Aleron. A fúria estava estampada em seu rosto enquanto ele encarava a escuridão de onde a voz viera. Aleron, por favor, diga que não, por favor. Kallen continuou a lutar, tentando desesperadamente libertar seus membros de sua prisão invisível, constantemente buscando a centelha, sem encontrar nada. O que está acontecendo? Ele sentiu o vento ondular sobre as escamas de Valeris enquanto o dragão rasgava o céu, a fúria queimando em seu peito como nada que Kallen já havia sentido. Uma figura tomou forma, saindo das garras da noite para a luz da fogueira. O homem era tão grande quanto Tarmon, com um peito largo coberto por uma cota de malha, uma barba espessa e emaranhada e longos cabelos negros com mechas grisalhas que caíam sobre os ombros. Usava um casaco de pele de urso e 2 machados barbudos pendiam de presilhas em seu cinto, em ambos os quadris. Não tenho palavras para agradecer, filho. Se não fosse por você, nunca teríamos encontrado este Draleide. Eu nunca teria trazido você aqui, disse Aleron, cuspindo na neve aos pés do pai. O lábio superior de Lothal se contorceu de irritação. Não, respondeu ele, estendendo a mão. 2 soldados drifaeninos, com peles sobre suas cotas de malha brilhantes, surgiram ao lado de Lothal, um deles lhe passando um saco de couro. Mas, como eu disse no castelo, você é incapaz de proteger alguém. Lothal puxou os cordões da bolsa, abrindo-a e esvaziando seu conteúdo. Um suspiro escapou da garganta de Aleron quando uma cabeça decepada caiu na neve, salpicando de sangue um manto branco de flocos compactados. Kallen julgou reconhecer o rosto do homem, uma cabeça de cabelos loiros com uma espessa barba emaranhada, dourada e castanha. Um dos homens que estiveram com Aleron nas 2 barcaças em Miltov. Não, sussurrou Aleron, quase inaudível. Não, repetiu ele, a voz se transformando num rosnado. Ele se levantou de um salto, aproximando o rosto do pai e rosnando. Por quê? Ódio puro transbordava da voz de Aleron. Não posso deixar que os desleais sobrevivam.
Preciso proteger Drifain. Mesmo com a testa pressionada contra a do filho e os dedos de Aleron agarrados com força ao cabo do machado, Lothal zombou. Você não protege nada além de si mesmo. Aleron rugiu, avançando. Num movimento rápido, Lothal acertou Aleron no queixo com uma cotovelada rápida, atingindo no estômago enquanto ele recuava. Uma joelhada no rosto espalhou sangue pela neve, e Lothal empurrou o filho para o chão. Você não consegue nem se proteger, quanto mais seus amigos. Lothal apoiou o pé na cabeça decepada que jazia na neve, antes de chutá-la com a lateral do pé, rolando-a para o lado de Aleron, que jazia gemendo na neve. Fique abaixado. Não vou perder outra criança. O que você quer? Eric gritou, segurando uma lâmina em cada mão, aproximando-se do pai de Aleron, que ainda pairava sobre seu filho. Você não é quem está fazendo perguntas aqui, disse uma segunda voz com firmeza, num tom decidido que evocava riqueza e poder. Agora que o drama acabou, baixem as armas, todos vocês, ou farei meus homens dispararem suas flechas. Um homem emergiu da escuridão obscurecida pela noite, com uma túnica preta com detalhes prateados sobre os ombros. Seu capuz estava abaixado, expondo uma tez bronzeada, uma barba curta e loira e cabelos curtos. 4 soldados estavam de pé, um de cada lado do homem de túnica, com espadas desembainhadas e armaduras pretas e lisas da cabeça aos pés, sobre cotas de malha que brilhavam à luz do fogo. Sou o alto mago Artim Valdok, exarca dos magos de batalha imperiais do Círculo dos Magi, e estou aqui pelos Draleide. O alto mago olhou para Calen, com um sorriso se espalhando pelo rosto. Ele estendeu um dedo. É ele. Calen observou os outros assumirem uma posição defensiva à sua frente. Tarmon estava na frente, com sua armadura reluzente e sua espada larga empunhada com ambas as mãos. Nem mesmo a palavra mago parecia instilar medo em seu coração. Korik e Lopir estavam ao seu lado, com machados em punho. Enquanto Gudrun, Alven, Sigrid e Eldin estavam à sua esquerda, Eric estava à sua direita, mais perto de Calen. Ninguém precisa morrer esta noite, disse o alto mago, suas vestes negras contrastando fortemente com a neve enquanto dava um passo à frente. Os olhos do homem brilhavam intensamente ao se voltarem para Calen. Tão rapidamente quanto os fios de ar o prenderam, eles desapareceram, seu aperto firme flutuando no vento, mas aquela muralha de espírito ainda estava entre ele e a centelha. Um arrepio percorreu o corpo de Calen e o pânico arranhou os cantos de sua mente. Ele não imaginara que fosse possível, e ainda assim o mago bloqueara da centelha como se ela não fosse nada. Mesmo com todo o poder que ele havia conquistado desde que seus pais lhe foram tirados, este homem o reduzira a nada em um instante. Aquela sensação familiar de desamparo invadiu sua mente. É uma proteção do espírito, sussurrou Falmen para Calen, esfregando os pulsos como se estivesse acorrentado. Só vi isso algumas vezes. Um gesto de boa vontade, disse o alto mago, virando-se para Calen, com um olhar de cumplicidade. Agora, vou simplificar bastante. O homem enfiou a mão no bolso interno da túnica, retirando um par de algemas grossas gravadas com conjuntos de runas que brilhavam com uma fraca luz azul. Coloque-as e venha conosco. Seus olhos estavam fixos em Calen. Você tem minha palavra de que não será ferido. Vamos levá-lo para Al-Nazla. Faça isso, e deixaremos seus companheiros saírem deste lugar com vida. A escolha é sua. Quantas vidas deles valem a sua? Enquanto as palavras do alto mago pairavam no ar, o som do aço rangendo e o estalar da neve sob as botas ecoavam ao redor deles, enquanto mais guerreiros se aproximavam da luz da fogueira. Homens e mulheres vestidos com o couro vermelho e preto do Império Loriano, couraças de aço presas ao peito. 50, provavelmente mais. O tilintar do aço ecoou além do alcance visual de Calen. Nem pense nisso, disse Eric, aproximando-se de Calen. Não viemos até aqui só para ficarmos quietos. Eles vão nos matar de qualquer jeito. Imagens passaram pela mente de Calen. Ar correndo. Asas batendo. Fogo gritando. Ele olhou para seus companheiros. Quantos deles morreriam se lutassem? Quantos morreriam se não lutassem? Ele não tinha como saber o que o alto mago faria se colocasse aquelas algemas. Ou o que aquelas algemas fariam com ele. Ele nunca tinha visto nada parecido. As runas gravadas em sua superfície irradiavam uma luz azul fraca que cintilava através do aço liso. Da última vez que ele se entregará ao Império, as pessoas que ele tentava salvar morreram de qualquer maneira. Mais uma vez, Calen se viu diante de uma escolha que não era realmente uma escolha. Não importava o que ele fizesse, mais pessoas morreriam, e elas morreriam por causa dele.
Uma onda de pavor se retorceu em seu estômago. Ele os havia levado à morte. Ignorando o frio gelado do sangue que corria em suas veias, Calen olhou para Tarmon, que sustentou seu olhar. Estamos com você, Draleide. Todos nós morremos e somos reforjados pelo martelo de Afaezir, acrescentou Korik, movendo o machado nas mãos. Eu também estou com você, Falmin concordou, dando de ombros. Mas eu preferiria não morrer, se conseguíssemos. Será uma boa morte, disse Gudrun com um aceno de cabeça. Mais soldados lorianos surgiram, as sombras projetadas pela fogueira tremeluzindo em seus rostos. Calen se recompôs, respirando fundo. Deixou que a compreensão se aprofundasse. Se morressem naquela noite, morreriam lutando. Ele estendeu a mão para Valeris, vendo através de seus olhos, ouvindo através de seus ouvidos. Bach! Suas asas batiam contra o céu, ganhando velocidade. Uma pequena fogueira iluminava um pedaço de neve logo à frente, projetando sombras no chão. Calen se recompôs. Draleide Enealdrir sussurrou para si mesmo. Ficar no ar, cair no chão não vale o risco. Um estrondo de reconhecimento de Valeris foi seguido por aquela sensação familiar surgindo no fundo de sua mente, aquela pressão crescente, e então um lampejo chamou sua atenção no céu. Ele precisava limpar o terreno entre eles o mais rápido possível. Estaria ele tomando a decisão certa? Calen olhou ao redor, observando os amigos mais uma vez. Entregar-me não significa nada. Ele apertou o punho da espada com mais força. O revestimento de couro do cabo lhe dava a sensação de estar em casa. O corpo sem vida de seu pai, deitado na terra, passou por sua mente enquanto seus olhos pousavam nos redemoinhos e espirais que percorriam toda a extensão da lâmina ligeiramente curva. De novo, não. 2. O coração de Calen batia forte contra o peito, o sangue corria por suas veias, os músculos de seu maxilar se contraíam. Ele fixou os olhos no alto mago, as vestes negras do homem esvoaçando ao vento. Seus fios de espírito ainda cercavam Calen, ainda o isolavam da centelha. Mas ele não estava indefeso. Não era a mesma pessoa que fora quando o Império chegou à sua aldeia. Ele era mais do que isso agora. Não estaria indefeso novamente. Ele se levantaria e lutaria. Um rugido ensurdecedor rasgou o céu, seguido por uma coluna de fogo de dragão que jorrou das mandíbulas de Valeris, transformando momentaneamente a noite em dia, revelando o verdadeiro número de soldados que Lothal Elmund e o Alto Mago trouxeram consigo. Mais de 100, pelo menos. Assim que o medo se apoderou do estômago de Calen, pedaços de argila e terra foram erguidos no ar, fogo de dragão abrindo caminho entre os soldados que estavam atrás do Alto Mago, derretendo o aço com a mesma facilidade com que derrete a neve. Gritos e uivos ecoaram, misturando-se ao cheiro quase instantâneo de terra e carne carbonizadas. Calen sentiu os laços do espírito que o prendiam fraquejarem. O fogo do dragão havia distraído o Alto Mago. Ele avançou. Por Achiron. Ele não tinha certeza do porquê de ter escolhido aquelas palavras. Era o cântico que os Drifaenin usavam em as duas barcas, e se havia algum deus que eles precisavam para protegê-los naquele momento, era o guerreiro. Pelo guerreiro, ele ouviu os outros gritarem de volta. Ele estava a menos de 2 passos do Alto Mago quando soldados em placas de aço negro se interpuseram em seu caminho. 8 deles. Um lampejo de hesitação passou por sua mente. Ele ainda não conseguia tocar a centelha. Ele reprimiu o medo, pressionando as profundezas de sua mente, trazendo as mãos para a primeira posição de Svidária. Um tremor percorreu sua lâmina ao colidir com a espada do primeiro soldado, mas ele se manteve firme, desviando o segundo e o terceiro golpes. Precisava mantê-los à sua frente. Se ficassem atrás dele, não teria a menor chance. Calen cambaleou para trás quando uma lâmina enorme atravessou o peito do soldado à sua frente, apenas para ser puxada, balançando e separando a cabeça de outro soldado de seus ombros. A estrutura corpulenta de Tarmon. Oard estava de pé sobre os 2 corpos, com o peito arfando e o olhar flamejante. O homem era uma força da natureza. Um rápido aceno de cabeça, e ambos avançaram contra os 6 soldados restantes em armadura preta. Boas chances. Calen desacelerou a respiração enquanto avançava. Suas pernas pareciam chumbo enquanto ele as empurrava para dentro e para fora da neve. Outra onda de pressão no fundo de sua mente foi seguida por outro rio de fogo de dragão de Valeris, atravessando soldados lorianos e drifaeninos. Os lamentos causaram arrepios na espinha de Calen, o som de homens sendo queimados vivos. Ele envolveu a culpa em seu medo, empurrando-os para o lado. Eles não lhe fariam bem se ele morresse. 4 dos soldados de armadura preta cercaram Tarmon, deixando 2 para Calen. 2.
Ele reagiu aos golpes, cravando a lâmina na perna do soldado à sua esquerda, cortando os rebites de sua cota de malha. O homem gritou antes que Kallen puxasse a lâmina e a enfiasse no maxilar do soldado, logo abaixo da borda do capacete. Kallen uivou quando uma dor lancinante percorreu seu flanco. O corte não foi profundo, apenas o suficiente para rasgar o couro, mas queimou. Ele girou a lâmina para receber o segundo golpe, depois um terceiro. Seu pé atingiu algo sólido, e ele tropeçou, caindo na neve manchada de sangue. O soldado estava de pé sobre ele, espada erguida, um olhar frio. Mas antes que pudesse abaixar a espada, uma flecha cravou-se em sua axila exposta, fazendo-o uivar de dor, cambaleando para trás antes que uma segunda flecha o acertasse no olho, e ele desabasse no chão, com o corpo inerte. Kallen levantou-se com dificuldade, a garganta seca e um tremor no peito. Na loucura, não conseguia ver quem havia disparado as flechas, mas tinha certeza. Vaeril estava em algum lugar no caos. Olhou para a esquerda. Apenas 2 dos 4 soldados que haviam cercado Tarmon ainda estavam de pé. Vá! Tarmon olhou na direção do alto mago antes de cravar sua espada larga no pescoço do soldado à sua frente, espalhando sangue no ar. Outra coluna de fogo de dragão rasgou a noite enquanto Valeris mergulhava abaixo, novamente seguida por gritos e lamentos. Cuidado! Fúria era o único pensamento que irradiava da mente do dragão, queimando Kallen, queimando. Uma fúria avassaladora percorreu ambos. Valeris preferia morrer a ver o mal acontecer à sua Draleide, e a ira do dragão inflamou cada fibra do corpo de Kallen. O alto mago ficou olhando para Kallen, fios de espírito emanando dele, mantendo a proteção de Kallen no lugar. Vamos pegar o desgraçado juntos. Falmin se aproximou de Kallen, com sangue escorrendo pela lateral da cabeça e um longo corte no braço. Kallen e Falmin mergulharam no chão quando o alto mago lançou uma coluna de fogo em sua direção. Uma névoa de neve se espalhou ao redor de Kallen quando ele pousou, fazendo cócegas em seu rosto e causando um arrepio em suas mãos. Ele cravou os dedos na neve compactada, arrastando-se para se levantar. Enquanto se levantava, uma flecha cravou-se no ombro do alto mago. De repente, a centelha estava lá. Ele podia senti-la. Kallen estendeu a mão, agarrando desesperadamente os fios de fogo. Água e ar derreteu a neve ao seu redor, transformando-o em pequenas lanças de gelo, assim como fizera com os Wyrms. Ele investiu, a fúria de Valeris o invadindo. Com um rugido poderoso, lançou as lanças em direção ao alto mago. Uma lança passou voando perto da cabeça do homem e outras 2 evaporaram no ar, tocadas por fios de fogo. Rugindo, Kallen atraiu fios de ar, deixando seu toque frio envolver seus ossos antes de catapultá-los em direção ao alto mago. O homem, com suas vestes negras esvoaçando atrás dele, partiu os fios de Kallen ao meio com fios de espírito, permanecendo intocado entre eles. Atordoado, Kallen tentou ao máximo acalmar o medo no estômago. Como? Com o aceno de mão do alto mago, 2 flechas explodiram em chamas no ar, consumidas por fios de fogo antes de atingirem o alvo. Voltando sua atenção para Kallen, o alto mago atacou com um chicote de ar, fazendo-o cair no chão. Levantando-se, Kallen observou Falmin avançar em direção ao alto mago. O navegador desviou de uma coluna de fogo que rompeu da mão do alto mago e, em seguida, lançou o homem ao chão com um chicote de ar. Quando parecia que Falmin estava em vantagem, o alto mago se levantou com dificuldade, atraindo fios de água, fogo e ar, imitando as lanças de gelo de Kallen. O coração de Kallen se apertou quando uma lança atravessou o abdômen de Falmin, uma segunda atravessou sua perna e uma terceira cortou seu ombro direito, com nuvens de névoa de sangue saindo de cada ferimento. O navegador caiu de joelhos, com sangue escorrendo por seu corpo. Não! Rugiu Kallen enquanto corria. 2 soldados lorianos se interpuseram em seu caminho. Ele os abateu, engolindo outros 3 em uma coluna de fogo. Não, não, não. O único som nos ouvidos de Kallen era o pulsar do sangue correndo por suas veias. Ele lançou um olhar para o corpo de Falmin. Seu peito tremeu e a garganta secou. Ele deixou sua mente penetrar na de Valeris, alimentando-se da fúria do dragão, usando-a para reprimir sua dor, sua perda. Kallen se aproximou do alto mago em questão de instantes, brandindo sua lâmina. O homem respondeu ao golpe com facilidade, sua espada se movendo em um borrão de aço. Ódio puro invadiu Kallen enquanto ele atacava repetidamente. Ele sentiu a mordida do aço mais de uma vez enquanto o alto mago passava a lâmina pelo braço de Kallen, depois pelas costelas. Puxando fios de ar, Kallen os lançou sobre os ombros do alto mago, fazendo-o cair de joelhos. Você não tem ideia do que está enfrentando, não é? Disse o alto mago, tirando uma pedra preciosa de dentro de suas vestes, sua voz abatida pelos gritos ao redor deles,
pelo bater das asas de Valeris contra o ar e pelo tilintar de aço contra aço. Kalen não respondeu. Apertou o punho da espada com mais força, cerrando o maxilar. O corte na lateral do corpo queimava, o coração batia forte e uma mistura de suor e sangue de outros homens grudava em sua pele. Ele apontou a lâmina contra o pescoço do homem. O que estava prestes a fazer ia contra tudo o que seus pais lhe ensinaram. Tirar a vida de alguém enquanto se ajoelhavam diante dele não era algo que ele pudesse fazer sozinho. Deixou sua mente mergulhar mais fundo na de Valeris. Deixou que a fúria do dragão o consumisse. Recuou o braço e cravou a lâmina no coração negro do alto mago. O sangue de Kalen congelou em suas veias enquanto um brilho vermelho pulsava da pequena pedra preciosa na mão do alto mago. Ele se moveu para cravar a espada no peito do homem, mas seu braço não respondeu. Nem suas pernas, nem sua cabeça. Era como se alguém tivesse amarrado seu corpo no lugar, mas ele não sentia nenhum fio, exceto os fios do espírito que o envolviam mais uma vez, bloqueando-o da centelha. Os olhos de Kalen se moveram para a pedra preciosa vermelha brilhante, o pânico percorrendo sua pele. Como? O alto mago se levantou e limpou a neve da gola de suas vestes. Um brilho de aço brilhou à esquerda, iluminado pelas chamas furiosas do fogo de dragão de Valeris. Kalen observou Lopir saltar da multidão de homens ao redor, erguendo seu machado acima da cabeça, mas então o anão parou subitamente, suspenso no ar. Novamente, Kalen não sentiu nada prendendo Lopir no lugar. Nenhum fio de ar ou espírito. Como ele estava fazendo isso? Kalen podia ver o medo no rosto de Lopir enquanto ele pairava no ar como se estivesse preso por correntes. Não preciso de você. O alto mago olhou feio para Lopir, estendendo a mão e fechando os dedos estalando. Kalen estremeceu quando o pescoço de Lopir estalou para a direita, e a vida desapareceu do olho do anão. A fúria que havia se infiltrado na mente de Kalen vinda da de Valeris foi engolida por completo por uma onda de angústia que o percorreu da cabeça aos pés. Deixando o corpo de Lopir cair na neve, o alto mago caminhou em direção a Kalen. Mesmo com a luta feroz ao redor e os homens gritando enquanto o fogo do dragão queimava a pele de seus ossos, os passos do mago eram lentos e determinados. Os passos de alguém que se considerava tão acima de tudo, que a preocupação sequer chegava aos limites de sua mente. Você achou que isso terminaria de outra forma? Sibilou ele, encarando Kalen, que segurava a pedra preciosa vermelha brilhante. Kalen puxou suas amarras invisíveis, forçando seus dedos a envolverem a garganta do homem. Mas, por mais feroz que se debatesse, seu corpo não respondia. O poder da centelha empalidece em comparação com a força que Efialtir fornece. Seu povo o negou por tempo demais. Um suspiro audível escapou da garganta de Kalen quando uma flecha parou a poucos centímetros da lateral da cabeça do alto mago, permanecendo ali até cair inofensivamente na neve. Fios de terra seguiram, enterrando-se no chão. Pilares de argila e pedra irromperam de debaixo da neve, formando espinhos, lançados direto na direção do alto mago. Novamente, Kalen não sentiu o formigamento na nuca quando os espinhos de pedra e argila se desfizeram, caindo na neve. Nem o sentiu quando Vairil saltou da massa de corpos, apenas para ser lançado ao chão por uma força invisível. Um elfo. O alto mago fez beicinho, com uma curiosidade divertida na voz. Um de sangue antigo, nada menos. Não aqueles quebrados que trabalham nas minas do Forte das Rochas Mortas. A Inquisição terá perguntas para você, sem dúvida. Agora. Um rugido de abalar a terra ecoou pelos céus, abafando os sons da batalha e os gritos dos homens moribundos. Soldados ao redor pararam, com os olhos vidrados de medo enquanto olhavam para o céu. Com uma rajada de vento que poderia ter arrancado árvores, Valeris caiu no chão, suas garras rasgando aço e suas batidas de asas lançando espirais de neve e sangue pelo ar. Um golpe de sua cauda em forma de lança fez 2 soldados drifaêninos caírem em uma árvore. Ele acertou um terceiro com suas mandíbulas, rasgando o peito do homem. Outro rugido ensurdecedor foi seguido por uma coluna de fogo de dragão que abriu caminho através das fileiras de soldados lorianos e drifaêninos. Homens gemiam enquanto carne e couro queimavam, incensando o ar com um odor acre. Então, uma dor aguda percorreu a mente de Kalen quando uma lança foi cravada no ombro de Valeris, e uma segunda, em sua pata traseira. O dragão soltou outro rugido ensurdecedor enquanto girava novamente, sua cauda cravando-se na lateral do pescoço de uma mulher drifaenina, suas garras rasgando o peitoral de um soldado loriano. Mesmo assim, a dor o consumia. Um nó de pavor se formou no estômago de Kalen enquanto ele observava mais homens empunhando lanças. Vai! Vai para o céu, agora! Valeris rugiu mais uma vez, arrancando o braço de um homem com uma só mordida, o sangue encarnando a neve. Outra dor aguda,
outra lança. Valeris, voe! Gritou Kalen tão alto que parecia que sua garganta ia sangrar e se rasgar com a força da voz. Vá, agora! Um estalo das asas de Valeris lançou neve no ar, refletindo a luz das fogueiras ao redor. Outro baque, e o dragão estava no ar. O silvo das flechas cortou a noite. A maioria ricocheteou na pele escamosa de Valeris, mas uma ou duas cortaram suas asas coriáceas, enviando rajadas agudas de dor por Kalen. Kalen empurrou com todas as suas forças, alcançando a centelha com cada grama de força do seu corpo. Ele precisava romper essa barreira do espírito. Precisava ajudar Valeris. Então, em poucos instantes, ele encontrou o que procurava. Uma brecha, uma fenda na barreira do espírito. Como se acreditasse que fosse algum tipo de truque, ele olhou para o alto mago. A pedra preciosa na mão do homem brilhava com uma fúria violenta. Sua atenção estava voltada para Valeris. Ele havia baixado a guarda. Kalen empurrou novamente, concentrando a mente naquela brecha. Ele gritou quando seus pensamentos se chocaram contra a barreira do espírito. Uma expressão de surpresa passou pelo rosto do alto mago quando Kalen rompeu a barreira. Algo ainda o prendia no lugar, incapaz de sequer levantar o dedo. Mas ele podia tocar a centelha, e era tudo o que precisava. Ele teria apenas alguns instantes, precisava ser rápido. Precisava dar tempo a Valeris. Kalen puxou os fios de fogo, sentindo o calor deles percorrê-lo, puxando cada vez com mais força, até que mal conseguia conter a força. O ar ondulou quando os fios se expandiram, uma coluna de chamas rugindo pelo ar. As chamas varreram o alto mago, consumindo os soldados lorianos que estavam em seu caminho. Kalen puxou com mais força, sentindo a centelha chamá-lo, incitando-o a puxar mais fundo. Relutantemente, ele se soltou, com os músculos flácidos e o coração fraco. Mesmo assim, um sorriso cansado surgiu em seu rosto ao sentir o toque da mente de Valeris. Mas o sorriso desapareceu rapidamente quando as chamas à sua frente se extinguiram bruxuleantemente, e o alto mago Artim Valdok permaneceu intocado entre as carcaças amassadas e carbonizadas dos soldados lorianos atingidos pela explosão, com o rosto contorcido de fúria. Criança insolente! Kalen uivou quando os fios de ar que o prendiam no lugar se apertaram mais, esmagando-o em suas garras. Mande seu dragão embora, sibilou o alto mago, aproximando-se de Kalen. Ou eu mato este elfo e todos os outros. Eles não têm valor para mim. Você vai matá-los de qualquer jeito, disparou Kalen, a fúria invadindo sua mente novamente. Ele podia sentir Valeris voando sobre sua cabeça. O dragão queria cair de volta em cima do alto mago. Não faça isso. Não posso te perder. Um rosnado profundo ressoou na mente de Kalen. Imagens de perda e tristeza. Não vou. Você tem a minha palavra. Sua palavra não vale nada. Minha palavra significa tudo. Mas não importa. Olhe ao redor. Seus companheiros morrerão de qualquer maneira. E seu dragão está longe de ser totalmente desenvolvido. Ele morrerá tentando salvá-lo. Terei grande prazer em esmagar seus ossos. Seja inteligente, viva para morrer outro dia. Engolindo em seco, Kalen olhou ao redor. A maioria das árvores num raio de 6 metros do local da luta estava em chamas, resplandecendo com o fogo do dragão de Valeris, iluminando o acampamento que havia se tornado um campo de batalha. Corpos jaziam por toda parte, envoltos em peles de Drifaenin, revestidos em couro e aço loriano. Mas, mais do que isso, seus olhos pousaram nos corpos sem vida de Lopir e Falmin. Ambos o haviam seguido desde Belduar. Eles o haviam apoiado, e ele os havia decepcionado. Vaeril jazia de bruços na neve, preso ali por qualquer magia que aquela pedra preciosa possuísse. Ele viu Eric, Tarmon e Korik agrupados logo atrás dele, cercados. Tarmon mancava pesadamente e o sangue escorria dos ferimentos pelos braços e costas de Korik. Mesmo enquanto Eric se desviava de seus agressores, Kalen podia ver o peso em seus braços, o cansaço em seus olhos. Eles morreriam se ele não fizesse nada. Mas ele podia lhes dar uma chance. Valeris, preciso que você recue. Se continuarmos lutando, eles vão me matar e a todos os outros. Precisamos sobreviver. Imagens de Valeris passaram pela mente de Kalen. Um homem morrendo, derramando sangue, seu dragão uivando, consumido pela dor. Se você pousar, ele vai matar nós dois. Um rugido irrompeu das mandíbulas do dragão, um rugido de resignação e tristeza. Chame seus homens, disse Kalen, soltando um suspiro pesado. Você fez uma escolha sábia. Vazio.
Uma poça negra e escura de nada se instalou no peito de Kalen e se enraizou em seu coração. Uma solidão ecoou por ele enquanto estendia a mão para Valeris. Ele conseguia sentir o dragão, apenas vagamente no fundo de sua mente, mas não conseguia senti-lo. Era como se metade de sua alma estivesse fora de alcance. Ali, mas ao mesmo tempo, não. Uma tristeza insuperável havia cavado seus ossos. Kalen fez de tudo para conter a voz em sua cabeça que lhe dizia que a vida não valia a pena ser vivida. Era a sua voz. Ela ecoava pelas câmaras vazias de sua mente. Até mesmo respirar parecia não valer a pena o esforço que causava em seus pulmões. Simplesmente existir não valia a pena a dor. As correntes que prendiam as mãos algemadas de Kalen tilintaram quando ele as ergueu diante do rosto, apenas vagamente ciente da fria parede de pedra pressionando suas costas. As runas esculpidas na superfície das algemas lançavam um brilho azulado e fraco na cela escura. Eram leves. Mais leves do que ele esperava, pelo menos. As runas percorriam a parte externa de cada algema, em toda a circunferência. A centelha fora usada para criá-las, disso Kalen tinha certeza. Um zumbido constante ressoava delas em seus pulsos e por todo o corpo, culminando em um zumbido monótono que penetrava no fundo de sua mente. Essas algemas eram a razão pela qual ele estava sozinho. Eram a razão pela qual ele não conseguia sentir a outra metade da sua alma. O vazio no corpo de Kalen aumentou, enchendo-se de fúria. Erguendo as mãos acima da cabeça, ele esmagou as algemas contra o chão de pedra. A força do golpe reverberou por seus braços, o aço das algemas cortando seus pulsos. Mas ele não se importou. Novamente ergueu as mãos e as golpeou novamente contra a pedra. Bateu as algemas contra o chão até que seu sangue cobrisse o chão e seus pulsos parecessem prestes a se partir. Kalen deixou a cabeça cair no chão, estendendo os pulsos à frente, os ombros convulsionando enquanto soluçava na pedra. Imagens do corpo sem vida de Falmin enchiam sua mente. Sangue escorria das feridas abertas em seu estômago, ombro e perna, manchando a neve de um vermelho profundo. Será que Falmin ainda estaria vivo se Kalen tivesse se entregado? Será que Lopir estaria? Lopir! Um arrepio percorreu o corpo de Kalen ao se lembrar do medo nos olhos do anão. O puro terror de se sentir completamente indefeso. Era uma sensação com a qual Kalen estava familiarizado. Com o corpo ainda em convulsão, Kalen caiu de lado, deitado em uma mistura de suas próprias lágrimas e sangue. Estava sozinho. Verdadeiramente sozinho. Às vezes, ansiava por dormir para ter a mente só para si, para não ter que sentir tudo o que Valeris sentia. Mas agora ansiava pelo toque constante da mente de Valeris. Sem ele, ele não era nem metade de quem fora, era uma casca. O deslizar de uma barra de ferro e o tilintar de metal contra metal reverberaram pela cela fria e escura. Então, com um rangido doloroso, a porta de madeira que guardava a cela se abriu e o estalo de saltos de couro contra a pedra ecoou pela sala. Se você resistir, isso eu admito. Kalen não precisou levantar a cabeça para saber que o alto mago estava do outro lado da cela, pairando sobre ele. Kalen engoliu em seco, contendo um gemido de dor enquanto se ajustava a posição, apoiando-se nas barras de ferro para poder encarar diretamente a alma do homem. Os olhos do alto mago estavam mais frios que gelo, tão escuros que eram quase negros. Kalen grunhiu enquanto o ferimento latejante em seu flanco pulsava de dor. Sabia que seu rosto estava marcado por uma mistura de terra, sangue e lágrimas. Não se importava. Nem um fiapo de sua alma despedaçada se importava. Queria olhar nos olhos de Artim Valdok. Queria arrancar a cabeça do homem de seus ombros. Incríveis, não são, disse o alto mago, gesticulando em direção às algemas presas aos pulsos de Kalen. Criadas pelo próprio Fani Morten. O único humano a dominar verdadeiramente a arte Jotnar de criar runas. Como é estar completamente isolado da centelha? Eu sempre me perguntei. Embora eu suponha que, no seu caso, essa seja a menor das suas preocupações. Já vi Draleide enlouquecerem completamente quando isolados de seus dragões. O alto mago se inclinou um pouco mais perto das grades, baixando a voz para um sussurro. Uma elfa arranhou as próprias unhas arranhando as paredes. Kalen conteve uma careta ao se levantar, as pernas bambas e a respiração presa na garganta. Eu não vou quebrar. Até para Kalen, as palavras soaram fracas. Vazias. Acho que você não entende como isso funciona. Os olhos do alto mago ficaram ainda mais frios antes que algo invisível se chocasse contra o corpo de Kalen, jogando-o contra a parede da cela. Uma onda de dor percorreu os ossos de Kalen, mas ele cerrou os maxilares e rangeu os dentes.
O mago já havia tomado metade da alma de Kalen. Kalen não lhe daria o prazer de ouvi-lo gritar. Enfiando a mão no bolso da túnica, o homem tirou uma grossa chave de ferro e a inseriu na fechadura da porta de ferro gradeada da cela. Girou-a para a esquerda até ouvir um clique distinto, e a porta se abriu com um rangido lento. Veja bem, disse o alto mago, entrando na cela. Você acha que entende este mundo, mas não sabe nada. Kalen não conseguia sentir os fios de ar, mas sentia que o puxavam, arrastando-o para mais perto do alto mago, erguendo suas mãos no ar como se suas algemas estivessem suspensas no teto. Um soco rápido nas costelas tirou o ar de seus pulmões, seguido por um segundo soco em seu estômago. Kalen tossiu e cuspiu, tentando desesperadamente respirar antes que um terceiro golpe o atingisse novamente. Você tomou partido em uma guerra da qual não tem a menor compreensão. A dor explodiu na lateral da cabeça de Kalen, estrelas brilhando em seus olhos. Sua cabeça pendeu e seus braços ficaram moles enquanto suas pernas cederam sob ele. Ele ficou pendurado ali, suspenso apenas pelos fios de ar que prendiam suas algemas acima de sua cabeça. Dedos puxaram os cabelos de Kalen, puxando sua cabeça para cima, de modo que seus olhos ficassem na altura dos do alto mago. Você não passa de uma criança a quem disseram que poderia ser um herói. O alto mago soltou os cabelos de Kalen. Ele puxou suas vestes negras dos ombros, revelando um físico enganosamente musculoso sob uma camisa de linho clara, sulcos de inúmeras cicatrizes visíveis através do tecido fino. Heróis não existem, garoto. Um herói aos olhos de uma pessoa é um vilão aos olhos de outra. O alto mago deu um passo à frente, sua mão direita se fechando em volta do pescoço de Kalen. Kalen ficou ali parado enquanto a pressão se fechava em sua garganta. Em qualquer outro momento, ele teria se debatido, agarrando-se a qualquer último resquício de vida que pudesse inalar. Mas aquele instinto não estava mais lá. Fora tirado dele com valeres. Agora, a voz em sua cabeça lhe dizia para se curvar nas garras do homem. Para abraçar a morte. O alto mago ergueu uma sobrancelha. Curioso. Afastando a mão, deixou o pescoço de Kalen cair, inerte. Eu poderia matá-lo agora mesmo, mas o imperador não o quer morto. É uma pena. A morte seria mais limpa. No entanto, ele não precisa saber que eu tenho. Ainda não. O alto mago se virou de costas para Kalen, enrolando as mangas da camisa até os cotovelos. Você me dirá onde encontrar a Ezon Virandran e me dirá onde encontrar os outros líderes da sua pequena rebelião. Um olhar sombrio se fixou nos olhos do homem quando ele se virou para encarar Kalen. Eles lutaram esta guerra nas sombras por 400 anos. Chega! Outro soco rápido acertou seu estômago, e Kalen sujou o chão de sangue. Um grunhido escapou da garganta de Kalen quando o alto mago enterrou o polegar em um ferimento que marcava o peito de Kalen. Kalen gritou quando o homem cravou o polegar mais fundo, a dor o cegando. Você acha que isso é dor? Isso não é nada. Se você não falar, sentirá uma dor com a qual jamais poderia sonhar, nem nos seus piores pesadelos. Eu queimarei sua mente como um incêndio. Os músculos do maxilar de Kalen se contraíram, sua visão entrando e saindo da escuridão. Assim seja. Uma agonia lancinante percorreu Kalen da cabeça aos pés. Afundou-se em seus ossos até que parecesse que iriam se desfazer. Percorreu sua pele como uma onda de fogo. Os gritos de Kalen ecoaram pela sala, batendo na pedra. Ele estendeu a mão para Valeris e não sentiu nada. Estava sozinho. As vibrações sacudiam as costas de Dan enquanto o cavalo trotava pela trilha batida. O frio da brisa de inverno lhe beliscava a pele, enquanto o calor enganoso do sol da tarde lhe beijava a nuca. Fazia uma semana que haviam deixado o portão da Dobra Sul, nas montanhas Lodar. Haviam passado por Midaven na noite anterior. Se havia algo que ele aprenderá a amar, era cavalgar. A sensação do animal poderoso sob ele, a ondulação de seus músculos ao galopar, a confiança que depositavam um no outro. Não havia sensação igual. Ele se abaixou, passando a mão pelo pescoço do cavalo, sentindo o toque suave dos pelos negros do animal em seus dedos. Vamos ter que lhe dar um nome. Dan olhou para Alia e Lirei, que corriam pelo chão à sua esquerda. Ambas haviam recusado cavalos. Dan não sabia bem por quê. Elas haviam feito o mesmo quando se juntaram ao grupo na Floresta Negra, mas ele se lembrava distintamente de ter visto o outro elfo montado naquele veado na Floresta Negra. Porém, se aquele animal pudesse realmente ser chamado de veado, então o pinheiro-lobo era um cachorro. Nem Alia nem Lirei falaram com ele desde o seu desabafo nas cavernas. Ele sabia que estava errado. Deixará a raiva tomar conta dele e descontar em Alia.
O único problema era que não sabia como admitir. Mas teria que começar por algum lugar. Como se nomeia cavalos na língua dos elfos? Alia virou a cabeça, arqueando uma sobrancelha incerta. Soltou um suspiro. O mesmo tipo de suspiro que a mãe de Dan sempre dava quando ele fazia perguntas que a irritavam, o que, até onde ele sabia, acontecia com frequência. Quando somos crianças, aprendemos tanto a língua comum quanto a língua antiga. Não existe língua élfica. Dito isso, ela voltou sua atenção para o caminho à frente. Dan podia ver a risadinha no rosto de Lirei, mas ela não disse nada. Dan fez o possível para ignorar a atitude de Alia. Ele sabia muito bem o que ela estava fazendo. Riste fazia isso o tempo todo. Ele sempre dava uma resposta a Dan, mas nunca a resposta para a pergunta que ele fazia. Riste fazia isso para irritá-lo, assim como Alia estava fazendo agora. Bem, como se chamam cavalos na língua antiga, então? Alia virou a cabeça mais uma vez, com uma ponta de irritação estampada no rosto. O que te importa? Você monta naquele cavalo sem nenhum vínculo. Ele não te carrega porque quer. Ele faz isso porque é forçado. Dan ia responder, mas se conteve. Havia mais irritação nas palavras de Alia do que apenas irritação. Ele conseguiu voltar a cair nas graças dela. Há coisas que eu claramente não sei. Claro, respondeu Alia, sem nem virar a cabeça. Então me ensine. Alia parou ao ouvir as palavras de Dan. Ei, garoto. Calma. Dan deu um leve tapinha no pescoço do cavalo, parando ao lado de Alia. Lirei olhou para ambos de soslaio, mas continuou, movendo-se para alcançar Teren e Aezon, que cavalgavam mais à frente. Eu também me importo com ele. O peito de Alia subia e descia em movimentos pesados, e Dan podia ver a raiva em seus olhos dourados. Estava claro que não se tratava do cavalo, tratava-se de Kalen. Eu sei que sim, disse Dan. E me desculpe. Meu povo vive em Aravel não porque escolhemos, mas porque a escolha nos foi tirada. Meu povo foi massacrado após a queda de ordem, expulsos de nossas casas, assassinados nas ruas. E ainda assim, não perdemos a fé. Mesmo quando isso nos custou a unidade do nosso povo. Mesmo quando aqueles Eninalion culparam as outras raças pelo que aconteceu, mantivemos a fé, permanecemos fiéis. Meus pais, e os pais deles antes deles, foram criados sob a copa das árvores de Aravel, assim como eu. Nunca tivemos a chance de ver as cidades arrebatadoras de antigamente, mas eu mantenho a esperança. É por isso que estou aqui. É por isso que jurei proteger os Draleide com a minha vida. Não estou aqui para acumular fama e renome. Estou aqui para lutar por um futuro melhor, e Kalen é a melhor chance disso. Dan respirou fundo, esperando que os pelos da nuca se arrepiassem. Um tremor percorreu seu corpo, percorrendo os ombros e o peito. Kalen e Riste são a coisa mais próxima de irmãos que já tive. Nunca os deixei por perto. Eles sempre foram a melhor parte de mim, sempre tomaram as decisões certas quando eu tomei as erradas. Sem eles, não tenho certeza de quem eu sou. Não queria perder a paciência nos túneis. Só estou com medo. Sem dizer uma palavra, Alia se aproximou de Dan e pousou a mão no flanco do cavalo. Drunir. O que? É o nome do seu cavalo. Significa companheiro.